K-On! É um caso bem interessante dentre os animes de comédia episódica, e mais ainda se compararmos a outras adaptações de mangá em um coma. Lançado no final da década passada, a premissa do anime é extremamente simples. Hirasawa Yui acaba de entrar no ensino médio, e sem saber em qual clube ela quer entrar, ela eventualmente acaba indo dar uma olhada em um clube de música leve, mesmo sem saber tocar qualquer instrumento. O clube, por sua vez, passa por dificuldades. Ritsu, Mio e Tsumugi são as únicas voluntárias a se juntar ao clube, mas para que ele seja aprovado pela escola, ele precisa de pelo menos 4 membros. Assim, quando Yui parece minimamente interessada em se juntar, as 3 fazem todo o possível para mantê-la ali. Encurtando a história, elas conseguem. Yui se mostra uma ótima tocadora de guitarra, e as meninas passam mais tempo tomando chá e comendo doces do que efetivamente ensaiando. Não é exatamente a mais fascinante das premissas, eu vou admitir. Ainda assim, ele é um bom anime. E embora eu talvez goste dele um pouquinho mais do que a maioria das pessoas, eu ainda assim diria que ele no mínimo merece os elogios que recebe, especialmente considerando os claros riscos que a Kyoto Animation tomou ao produzir o roteiro desse anime. Para entender o que eu quero dizer, basta olhar a estrutura mais comum de animes de comédia episódica, basada na entrega de uma piada a cada, grosso modo, 3 a 5 minutos. Claro, alguns animes entregam bem mais rápido, e outros demoram um pouquinho mais. Mas, num geral, a ideia de piadas constantes, uma em sequência da outra, é o padrão. Isso em parte se deve ao material de onde esses animes são adaptados. Não poucos deles vêm de mangás de Yonkoma, essencialmente tirinhas de 4 quadrinhos que você lê de cima para baixo. E muito como as nossas tirinhas aqui no ocidente, os Yonkomas seguem uma estrutura mais ou menos definida de preparação e entrega de uma piada. Se ainda não ficou claro, isso essencialmente significa uma nova piada a cada 4 quadrinhos, o que por si já é mais do que o suficiente para explicar o formato anteriormente descrito quando esses mangás são adaptados para um anime. Em outros casos, porém, as obras são assim só porque o autor quis. E enquanto o formato de piadas constantes pode entregar alguns animes bons, mesmo legitimamente excelentes, ele traz consigo alguns problemas e limitações, na medida em que é um formato que coloca quase tudo a serviço da comédia, por vezes com resultados menos que ideais, digamos assim. Um bom exemplo do que eu quero dizer pode ser visto nos personagens. Para que a argumentação aqui não fique muito abstrata, vamos olhar rapidamente um anime que coloca seus personagens completamente a serviço da comédia, Gekan Shoujo Nozaki-kun. Aqui, cada personagem pode ser identificado por uma ou 2 características que se tornam essencialmente a única coisa que você fica sabendo sobre ele. Não apenas isso, mas essa característica não raras vezes é justamente o que leva à comédia, o que constantemente cria personagens de uma piada só. Essa crítica a Nozaki-kun é uma que poderia ser feita à vasta maioria dos animes de comédia episódica, e é um exemplo do quanto essa fórmula pode ser limitante. Na medida em que ela força o autor a entregar uma piada em um curto espaço de tempo, não sobra espaço para trabalhar com outros elementos, de forma que tudo que aparece, do roteiro às relações e interações entre os personagens, precisa fazer parte dessa constante de preparação e entrega de uma piada. É o que eu quero dizer com colocar tudo a serviço da comédia. K-On! Poderia facilmente ter ido por esse caminho. Basta ler o mangá e isso fica evidente. Ainda assim ele não foi. Em K-On! A narrativa não está a serviço da comédia, mas sim a comédia a serviço da narrativa. A premissa de K-On! É o que eu descrevi no começo, que pode ser sumarizada como sendo apenas o dia a dia de 4 garotas. K-On! Não foi o primeiro e nem o último a usar essa premissa, mas o que vale apontar é que ele usa de uma forma muito mais genuína. Enquanto em um anime como Lucky Star, essa mesma premissa é apenas uma desculpa para entregar uma série de piadas, em K-On! A premissa é de fato a narrativa. Por conta disso, K-On! Se abre para um espectro muito maior de emoções. Tal como o dia a dia de pessoas normais, o anime entrega momentos mais calmos e tranquilos, alguns mais emotivos e sentimentais, alguns até tristes, mesmo que sem nunca sair da atmosfera mais leve que rege a obra. E claro, ao permitir que o roteiro aborde uma gama maior de emoções,
as personagens são também capazes de mostrar um espectro maior de emoções. Se em outros animes do tipo, emoções como raiva, tristeza ou medo são usadas apenas para fazer o espectador rir, K-On! Sabe quando ter momentos do tipo de forma a fazer o espectador simpatizar com essas personagens e sentir não só a alegria delas, mas também quando estão cansadas, irritadas, tristes. É uma diferença de profundidade bem grande, que engendra relações muito diferentes entre o espectador e a personagem. Em animes como Lucky Star, para manter o exemplo, vemos as personagens muito mais como objetos, como recursos de roteiro, se preferir, cuja única função é carregar a cena até a próxima piada. Em K-On!, porém, sua execução torna essas personagens muito mais humanas. E claro, a comédia do anime está a serviço dessa humanização. Sabe quando você está em uma roda de amigos e alguém simplesmente solta um comentário engraçado no momento certo, sem qualquer planejamento prévio? Em certo sentido, é mais ou menos assim que as piadas de K-On! Aparecem para o espectador. Ao contrário de ser personagens que fazem coisas engraçadas, obviamente com o intuito de fazer o espectador rir, as personagens em K-On! Simplesmente levam suas vidas, conversam entre si, trocam brincadeiras e bobagens e, em meio a essa conversa, riem e fazem o espectador rir. É um método que inclusive torna as interações muito mais espontâneas, genuínas. E vale dizer, conseguir o grau de espontaneidade que K-On! Consegue em uma animação que é artificial por princípio, é um feito que merece algum reconhecimento. Claro, no final do dia, esse ainda é um anime sobre garotinhos tomando chá no clube de música. É tão simples quanto essa frase faz parecer, o que vai agradar a uns e desagradar a outros. Ainda assim, eu espero que esse vídeo talvez lhe traga uma outra visão sobre esse anime, e sobre como ele pode ser bem mais profundo em termos de roteiro e personagens do que pode parecer a princípio. Que por mais simples que seja uma história, ainda é possível fazer algo realmente especial com ela.